Mas assim, posso continuar? Pode, manda ver. Pronto. Sobre essa questão, eu acho importante uma autocrítica, e é muito importante mesmo, porque nós fomos educados, é, nós fomos educados num contexto absolutamente machista. Às vezes é difícil, mas a gente não pode prescindir de que a nossa educação, nós contamos com o privilégio pelo simples fato de sermos homens. Desde a nossa infância, na relação com as nossas irmãs, mulheres, e fomos doutrinados e ensinados numa perspectiva. Então, chegar nesse ponto hoje da história, em que já evoluímos em tantos aspectos, não tem como a gente pensar a violência doméstica sem tocar na ferida do machismo. Né? Então, assim, esse é um ponto que a gente é bom colocar, desde a divisão de tarefas, a forma da educação dos filhos, das crianças, aquela coisa toda. Então, é como se houvesse uma convenção de que isso é papel das mulheres, né? Que isso é papel das mulheres. Então, pensar hoje na questão da violência, e é fato, os números, os especialistas, todos estão, o pessoal da área policial, todos está afirmando o crescimento assustador da violência doméstica, e assim, nem de longe a gente vai normalizar isso, achar que isso é normal, tem que ser assim, não. Então, porque essa violência tem a ver com poder, né? O poder do homem, o poder do macho, que ganha pelo grito, ganha pela força, impõe pela força, impõe pelo grito, e a gente sabe assim, o quanto de fato, por mais que as estruturas estaduais, oficiais, públicas, tenham melhorado a questão de delegacias, números para denúncias, tenha evoluído, mas ainda não. Quem tem que evoluir, de fato, somos nós. E isso passa pelo processo educacional, como educar meninos, sobretudo, passa pelo o processo educacional, e para barrar essa tragédia, essa fratura que é. Então, assim, a gente Verdade. não pode brincar, não pode achar que é normal, isso não é normal, não deve acontecer, acontece, e a gente precisa fazer parte da solução. E às vezes, como homens, tem muita gente discutindo isso, quanto a gente precisa, às vezes, até conversar com amigos, com colegas, dar dicas, e não achar que isso é normal, jamais incentivar, e facilitar o processo de denúncia. Né? Também as pesquisas mostram que quanto mais se denuncia, por mais que as pessoas queiram dizer, denuncia, mas depois ele mata, não é isso. Denuncia e depois ele agride. Mas, assim, os indicadores mostram que quando há denúncia, a possibilidade de barrar a violência é bem maior. É bem Né? maior. Com Então, certeza. assim, e é um papel nosso, viu, Giovanni? Assim, a gente precisa muito se sentir assim corresponsável no combate a essa questão da violência doméstica. Né? Então, um ponto assim, a Beleza. gente tem que fazer autocrítica, né? Nossa amiga Geise mandou aqui uma mensagenzinha, disse que quanto mais alienados, melhor. Melhor para eles, né, que estão lá No nesse topo de poder, pirâmide, né? Um abraço aí para o isso. Lucas, para a professora Gilmara Cruz, professora de português e espanhol, Liliana também conectada, Lucas Nery, Beatriz, enfim, muita gente aí entrou aí na nossa Maravilha. live, participou também, né? Lília Azevedo Almeida acabou de entrar, uma grande amiga.
Acabou de entrar Tá aí vendo, também. né? Isso. Geis botou aqui, coragem, mulheres. É isso aí. Vamos à Isso, luta. Geisa. Isso aí, Boa, Geisa. Davi. Precisa Perfeito, botar a perfeito. boca no mundo, boca no trombone, e cabe e aos homens, e nós homens temos uma responsabilidade importante nisso, né? Com certeza. Desde não legitimar piadas, não legitimar as coisas já naturalizadas. Então, é hora a gente vai precisar ser um pouco chato para aqueles que querem achar que nada mudou. O mundo mudou, o mundo evoluiu, e da mesma forma como a gente combate o racismo, combate a homofobia, combate a misoginia, então, assim, cabe a nós também fazer esse combate, né? Com certeza. Perfeito. Para fechar, meu amigo, vamos comentar um Tá, pouquinho sobre a fratura social política. Né? A sim, gente está vivendo um momento que já vem, na verdade, se desenrolando há algum tempo, de forma planejada e, infelizmente, não entendida pela oposição, que sim. acabou comprando essa ideia de acirramento, de radicalização das coisas. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essas coisas, né, de tanta radicalização, de tanto extremismo entre as partes e de tanta provocação que a gente também acaba como oposição, de certa forma, aceitando essas provocações, entrando no jogo deles. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa fratura, que na verdade ela já vinha historicamente, como você colocou no início, né? Nós tínhamos e temos na nossa sociedade muito ainda do preconceito, da homofobia, né, da misoginia, enfim. Apenas faltava alguém que servisse de inspiração para dar o start. E aí surgiram esses personagens folclóricos que deram esse start, e com isso as pessoas começaram a se revelar e a dizer aquilo que realmente elas sempre pensavam, agora de forma pública. Né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa fratura também dentro da política. Eu acho que de tudo isso, talvez o maior prejuízo para a sociedade como um todo tenha sido isto, né? Prejuízo, assim, pela exacerbação, mas ao mesmo tempo, é, como o nosso tema aqui é fratura exposta, a coisa veio à tona, né? Na verdade, isso derruba alguns mitos, né? Convivemos muitos anos com o chamado mito da democracia racial, convivemos por muitos anos com o mito do, do, do brasileiro cordial, quando, na verdade, desde sempre nós lutamos, nós lidamos com muita violência. Não é? Um país de 500 anos, que durante quase 400 escraviza milhões de seres humanos, não pode ser nunca um país cordial. Não é? Então, a maldade, vamos falar assim, a natureza, o aspecto mais duro da natureza humana, ela está sendo revelado, está sendo desvelado de forma muito latente, né? Então isso mostra um pouco de quem somos nós, o quanto o caminho que a gente precisa percorrer. Então, assim, como sociedade, a gente precisa fazer uma reflexão importante sobre a nossa existência, sobre a questão do outro, da outra pessoa, do diferente, do que pensa diferente, do que tem ideais diferentes, que crer diferente, trazendo um aspecto religioso, ou mesmo a não crença, né, como se gosta de falar. A gente gosta de falar. Então, de alguma forma, esse tempo de pandemia revelou um pouquinho do que nós somos, né? Por mais que a A nossa gente se ache essência, um né? pouquinho,
Por mais que a gente se ache um pouquinho melhor do que a gente é, mas mostra um pouco que nós somos enquanto sociedade. É uma sociedade que invisibiliza tantas outras pessoas, que discrimina pela cor da pele, pela condição social, pelo gênero, pela orientação sexual, ou seja, uma sociedade que se julga melhor, onde há pessoas que se julgam melhores que outras, né? Então, tudo isso revela um pouco do que nós somos. Grande Jorge, acabei de falar de você, Jorge. Você precisa conhecer aqui essa figura, viu, professor Giovan? Jorge é É verdade. um teólogo incrível, um professor, mora em Feira, viu, ativista, trabalha com É. direitos humanos, com Ou vamos liberdade conhecer pessoalmente. religiosa, discute e com muita propriedade a questão interreligiosa também, entende? Então é uma figura assim que você precisa conhecer, uma figura muito boa mesmo, como Me segue que eu, nós dizer, um homem de Deus, né? Um homem de Deus. me siga que eu te sigo de volta e a gente vai se falando para se conhecer. Geise Pronto, colocou aqui, grande falta Jorge. amor e empatia pelo ser humano, pelo próximo. E aí ela Sim, colocou também aqui o pior, vemos nossa juventude de hoje, talvez a maioria muito desviada. Então, para fechar, eu vou pegar o isso. gancho do que a Geise disse aqui e falar um pouquinho sobre uma fratura que a gente viu também, que era que é a questão da solidariedade. A gente sempre falou muito que o brasileiro é um povo solidário, era um Isso. povo que é aconchegante, que auxilia. E a gente está vendo nessa pandemia, rapaz, que o povo, como falou a Geise, principalmente a juventude, não está nem aí, cara. Agora então que começou a reabertura, a retomada das coisas, é paredão para todo lado, é festa, encontro. A galera não quer usar máscara, né? Entra nos lugares, ainda discute com os seguranças, bate boca com com os comerciários que estão ali trabalhando. É rapaz, coisa de louco. Solidariedade É, é complicado, né? Então, a fratura mas, na nossa sociedade mostrou isso também, que nós não somos tão é, solidários assim. Concorda, meu amigo? rapaz, eu sou tentado a concordar, mas ao mesmo tempo é muito fruto daquilo que nós discutimos logo no início, do negacionismo. Sim. Então, hoje, muita gente, e a gente sabe que a autoridade O mau constituída, exemplo provoca isso, né? mau exemplo, então O nós mau exemplo tivemos provoca. de forma massiva esse negacionismo, essa crítica ao isolamento. Então, praticamente, se constituiu que quem cumpre os isolamentos é como se fosse estava perdendo tempo, ou seja, que bobagem, que bobo você cumprir esse isolamento. Então, isso aí veio de cima, digamos assim, e infelizmente alcançou muita gente. Agora, sim, é sempre bom a gente fazer essa. Assim, nós somos um pouco disso, sabe, Giovanni? Às vezes é cômodo a gente apontar fulano, outros, determinados grupos, mas isso é um pouco de nós, é um pouco da gente enquanto sociedade. Nós somos assim, não é? Isso é um pouco de nós também. Numa conveniência ou outra, a gente faria isso também. Numa situação, a gente faria um pouco disso. Então, passa muito por essa coisa de, primeiro, a compreensão. A pandemia não acabou. O Verdade. comércio está flexibilizado, muitas coisas estão flexibilizadas, mas o vírus continua Continua. matando e matando muita gente, principalmente os mais pobres que não têm como se proteger, moram em conglomerados, já aglomeram em casa, tendo que sair para trabalhar, ou seja, não tendo condições mínimas de condições higiênicas, de comprar o sabão para o banheiro, muitas vezes. Então, o vírus continua matando e matando os mais pobres, né? Os mais vulneráveis. Então a gente temos com a falsa ideia da abertura, a flexibilização, mas por certo é que o vírus continua matando e a gente não pode ceder a este encanto.
né, a este canto da sereia, digamos assim. Mas Verdade. sim, muita gente está relativizando e essa solidariedade ainda há aspectos de solidariedade por um lado, mas também há outros aspectos que deixam a desejar e a gente se entristece como sociedade. Né? Quando eu olho assim, eu sempre olho para onde nós estamos indo, o que é que nós estamos fazendo. Né? Então é bom sempre fazer esse olhar, a gente se incluindo. Porque Com certeza. nós somos essa sociedade, é um pouquinho da Somos gente parte, isso tudo. com É, certeza. Com isso, você matou o tópico que eu tinha montado aqui, as desigualdades sociais e a vulnerabilidade de contaminação dos mais pobres, né? Os mais pobres realmente isso, terminam ficando numa situação muito complicada diante dessa realidade que a gente está vivendo. Jesus colocou aqui isso. que está circulando pelas redes um vídeo que resume muito bem do que falaram aqui. Beleza, é isso aí. Mas aí vamos fazer o seguinte, Geise. Depois vamos divulgar o vídeo dessa live para circular também. Vai estar disponível no Facebook e vai estar disponível também no YouTube. Lá é só botar Professor Giovan nos dois canais, tá? Tanto no YouTube quanto no Face. Vocês vão encontrar gravadinho essa live para que vocês possam estar divulgando, estar compartilhando. E quem não assistiu possa também assistir o que nós conversamos aqui. Jesus colocou aqui, dando um exemplo do que eu falei agora há pouco, sobre agressão a comerciários, né? E ela disse assim, o indivíduo quase quebrou a sorveteria toda e quase agrediu fisicamente a atendente. Olha aí, tá vendo? Corroborando o que a Isso. gente colocou. A Liliana Azevedo também colocou aqui profunda crise ética e moral, a começar em nós, com certeza. Aí, de forma sistêmica, adoece toda a sociedade. Jesus complementou, porque verbalmente ele agrediu até Isso é demais. mais. É, Só faltou é, ir a vias de fato, no caso, né? Mas é é. isso. Meu amigo, dá o espaço agora aí para você fazer suas considerações finais e agradecer desde já a todos que se conectaram conosco e ainda estão até agora conectados e Isso. acompanhando a nossa live. Maravilha. Quero agradecer muito esse momento. Esses são momentos importantes para a gente refletir, pensar em nós enquanto sociedade, pensar os rumos que nosso país está tomando e a nossa responsabilidade com esse destino, com esse rumo, né? Então isso cabe a nós, enquanto cidadãos e cidadãs, apresentar alternativas, apresentar respostas e a luta pela mudança de rumo. Isso cabe a nós e cada processo eleitoral é um convite, uma oportunidade que a gente tem para fazer, né? Ao mesmo tempo, reafirmar a esperança. Eu tenho esperança por ofício, de assim, não posso me dar ao luxo de perder a esperança, né? Não Não é à toa que eu te posso conheci, ser... não é à toa que eu te conheci lá na Esperança. Pronto, exatamente. Então eu não posso me dar ao luxo de não ter esperança, de que não é as pessoas não vão destruir facilmente. Não é? Tem uma passagem na Bíblia que a gente deve temer quem fere o corpo, né? Não quem fere a alma. Então, assim, podem ferir em muitas as instituições, podem ferir em muita sociedade, mas não vão ferir a nossa alma sonhadora, nossa alma guerreira. E é isso que eu preciso, insisto em manter viva a chama da esperança, a despeito do caos da pandemia, ainda há esperança e é aí que eu me apego e tento contribuir de alguma forma para que outras pessoas também sejam alimentados de esperança, de sonho, de poesia. Perfeito, perfeito. Jorge Luiz fez um comentário aqui também sobre o Brasil, sobre nós, né? Sobre o experimento Isso. social. Dinha Lousado está aqui dando parabéns para o professor Giovanni e para o pastor Valdir pela live. Maravilha. Nossa, muito obrigado a todos. Meu amigo, estamos às ordens. Quando vier passear aqui Valeu, pela irmão. cultura do sertão, dá um toquezinho para a gente, tá certo? Maravilha, A gente maravilha, se com encontrar, certeza. tomar um cafezinho, bater um papo bacana. Isso. Você é um cara que tem uma conversa Valeu, irmão. maravilhosa, conselhos extraordinários. Maravilha.
tive orgulho de ser sua ovelha lá na Igreja Batista da Esperança. E não só contigo, ali tinha pessoas maravilhosas, né? O pastor Robson, outra figuraça. Isso, figuraça. Raimundo Barreto, eu conheci adolescente, ainda Olha aí. embaixador do Rei, lá na Igreja Batista Sinai, eu na Igreja Batista do Salvador, ali do fim de linha do Pero Vaz, Isso, e participávamos de acampamentos, de campeonatos de futsal, enfim. isso. Teve alguém que entrou agora aqui, Silvio falou aqui, pena que cheguei tarde. Mas vou assistir. É Assista, isso. Silvio, anote aí, ó. Professor Jorvan. Aí você vai no YouTube ou no Facebook e você vai ter lá disponibilizado. Só não vai ter agora de imediato, porque a gente tem que primeiro baixar do Instagram para depois remeter para o Face e para o YouTube, tá? Um abraço a todos, muito obrigado, meu Valeu, irmão. valeu, valeu, Beijo no irmão. coração. Abração. Obrigado por tudo. Lembranças da família, maravilhosa e linda. Deus Valeu. abençoe. Igualmente, igualmente. Tamo Valeu. junto. Show de bola. Pastor Valeu, Valdir, Jorge. categoria. Abraço. Concordo, Jorge Luiz. Categoria da melhor qualidade. Valeu. Vi Lil por aí, viu, Litz? Abraço. Abraço, abraço a todos. Tchau, Valeu, tchau. valeu.